Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês um iceberg que foi bastante pedido aqui no canal, o iceberg do Resident Evil. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no início do vídeo, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg do Resident Evil. Bom, pra quem não sabe, Resident Evil no Japão se chama na verdade Biohazard, e muito se especulou com o passar dos anos o porquê do nome aqui no ocidente ser diferente. E bom, temos duas respostas para isso. A primeira é que nos Estados Unidos já existia uma banda com o mesmo nome, que inclusive já estava registrada. E a outra é que já existia um jogo chamado Biohazard Battle, lançado para o Mega Drive em 1992, e para evitar qualquer tipo de problema, eles foram obrigados a mudar o nome. Sendo assim, o jogo no ocidente passou a se chamar Resident Evil. Provavelmente esse é o meme mais famoso e comum de toda a saga, e está se referindo a uma piada que Barry faz a Jill no primeiro jogo, onde ele a salva de uma armadilha, que no caso se tratava de um teto que iria esmagá-la, assim a transformando em um sanduíche. Entendeu o trocadilho? Eu acho que o Barry poderia participar fácil do UTC, já que podemos ver que ele é um excelente piadista. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Uma curiosidade é que no Revelations 2 tem uma pequena referência a esse acontecimento. Yeah, I was almost a Claire sandwich. Barry, tell everyone. Olha, tirando os filmes de animação que alguns conseguem se salvar, temos os filmes com a Mila Jovovich. E sério, eu não tenho nada contra a atriz, inclusive eu acho ela até boa, mas o problema é o marido dela, Paul W.S. Anderson. O cara criou uma história completamente sem nexo com os jogos. Ah, mas não é porque tem o nome Resident Evil que tem que ser igual. Ok, meu caro Padawan, escute. Você pode sim escrever um roteiro decente, coisa que esses filmes do Paul não tem. Mas sério, você vai me dizer que a Alice, uma personagem que nem sequer existe nos jogos, basicamente ser um X-Men é algo normal e badass na franquia? Sério, eu acho que nem um monarca muito chapado faria algo assim. Mas enfim, não odeio tanto os filmes assim como pode parecer. Tem alguns que se salvam, tipo o 2. Até o momento em que aparece a Jill, que inclusive teve uma caracterização muito boa, e não foi igual essa merda. Mas enfim, a Jill nesse filme não tem protagonismo nenhum. Todos os holofotes estão para a mulher do Paul W. Anderson, Mila Jovovich. Jesus. É sério, eu não posso mostrar a cena porque se trata de um filme, mas eu irei colocar os screenshots aí para vocês poderem ver. Até que a Alice, eu já mencionei que ela não existe nos jogos, aparece voando com uma moto na igreja e chega toda badass e faz isso que vocês estão vendo na imagem. Sério, isso deveria ser considerado um pecado, não por ela ter feito isso dentro de uma igreja, e sim pelo personagem dela existir. Isso é um insulto aos fãs. Preciso mencionar ela saindo na mão com o Nemesis? Sério, literalmente na mão. Acho que vocês já entenderam o que eu acho dos filmes live action da saga, não é mesmo? Sei que saiu um novo filme, Bem-vindo a Raccoon City. E sério que esse é o Leon e essa é a Jill? Sério que esse é o William Burke transformado? Isso parece um gráfico de PlayStation 1, mano. Resident Evil tá afundando cada vez mais. Enfim, vamos para o próximo tópico. Sweet Home, pra quem não sabe, é um jogo de terror feito para o Famicom no ano de 1989 e produzido pela Capcom. O jogo foi inspirado no filme de mesmo nome, que foi lançado em janeiro do mesmo ano, 1989. O filme é centrado em um grupo de 5 pessoas que visitam uma mansão abandonada de um artista chamado Ichiro Mamiya, meu Deus, que desapareceu misteriosamente 30 anos atrás. O objetivo deles na mansão era encontrar uma pintura de Mamiya e acidentalmente eles acabam perturbando o espírito da esposa dele. E bom, coisas ruins começam a acontecer. O jogo segue a mesma linha e é basicamente um RPG com elementos sobrenaturais.
e cada um dos 5 personagens possui habilidades diferentes, que podem ser úteis a cada inimigo enfrentado. O jogo tinha até mesmo a mesma mecânica de load que os Resident Evil clássico têm. Sério, essa cena da porta abrindo é magnifique! O jogo acabou não sendo um sucesso, e por conta disso, a Capcom não levou o jogo para fora do país. Foi então que mais tarde no ano seguinte, Shinji Mikami pegou o projeto e queria refazer Sweet Home. Porém, com o passar do tempo, o projeto mudou de nome e teve sua ideia completamente refeita do zero, passando a se chamar Resident Evil. Esse tópico está se referindo a um easter egg em Resident Evil 4, onde na parte em que enfrentamos Del Lago, antes de entrarmos no barco, se você ficar ali tirando nos peixes, isso acontece. Sabe aquela mansão do primeiro jogo? Então, quem construiu essa mansão foi o George Trevor, a pedido do aristocrata Lord Oswell E. Spencer. Por se tratar de um projeto ambicioso, não havia melhor escolha, e por isso, Trevor foi escolhido para a criação e supervisão da mansão Spencer, na década de 1960. George se deixou levar pela magnitude do projeto, e Spencer resolveu criar uma armadilha, tanto para o George, tanto para sua família. Ele convidou ambos para um jantar em comemoração ao projeto. Porém, por motivos profissionais, George mandou sua esposa Jessica Trevor e sua filha Lisa Trevor na frente, com ele podendo ir somente alguns dias depois. Porém, quando George chegou em Raycon City e se dirigiu à mansão, teve uma surpresa. Sua esposa e filha não estavam lá. Spencer deu a desculpa que elas tinham saído da cidade para cuidar de uma tia que estava doente. Mas isso era mentira. Infelizmente, Jessica e Lisa foram vítimas do sadismo doentio de Spencer. Elas estavam como cobaias, e a próxima vítima seria o próprio George. Spencer o aprisionou na mansão. Finalmente, dias depois, ele encontra uma lápide com seu nome em uma parte da mansão, e entendendo que ele não iria conseguir sair daquele lugar. Com o êxito na administração do vírus experimental em sua filha Lisa, o uso do arquiteto como cobaia foi descartado. Lisa, diferente de sua mãe, teve êxito na administração do vírus progenitor, tipo B, e revelou-se ser uma cobaia com grande potencial. Anos se passaram e Lisa permaneceu como cobaia da Umbrella, sendo submetida a inúmeros experimentos virais por parte dos cientistas em Arklay. A história da família Trevor é bem triste, e é uma pena que isso tenha acontecido. Vamos para o próximo tópico. Shinji Mikami é o criador da saga Resident Evil. Nascido em 11 de agosto de 1965 no Japão, ele também foi responsável por criar outro jogo fantástico, que é o The Evil Within. Mikami saiu da Capcom no ano de 2002, e é realmente uma pena ele ter saído. Afinal, os jogos da franquia hoje em dia poderiam estar bem melhores, não? Esse é um canal no YouTube que adora quebrar barreiras impostas dentro dos jogos, sabe? O famoso noclip, que muitos usam para saber o que tem ao redor de um determinado cenário. Por exemplo, uma dessas descobertas que ele fez foi descobrir um easter egg no Resident Evil 4 que basicamente ninguém até então sabia da existência. E tipo, isso vários e vários anos depois que o jogo foi lançado. Você provavelmente hoje em dia já viu esse easter egg. É a foto de um dos desenvolvedores do jogo. George Romero é o pai do gênero de filme de zumbi. E bom, acredite se quiser, pois essa nem eu sabia. Mas George Romero iria originalmente roteirizar e dirigir um filme de Resident Evil. Ele mais tarde foi removido do projeto por considerar o roteiro violento demais. Queria que eles fizessem isso com um filme de Paul Anderson, que deveria ser considerado um insulto. Mas voltando ao assunto, uma curiosidade é que ele produziu um comercial de Resident Evil 2 para promover o segundo jogo da franquia. Mais tarde, o mesmo foi feito com Resident Evil 2 Remake. Eles fizeram um trailer que foi inspirado na produção de George Romero. E eles fizeram isso como uma homenagem a George, que infelizmente morreu no ano de 2017. Há várias referências à banda Queen nos jogos da franquia, como por exemplo as jaquetas de Chris e Claire, que tem escrito Made in Heaven, que é uma referência ao álbum da banda. Um inseticida que encontramos no remake do primeiro jogo, chamado The Killer Matriarch, que faz referência a uma música chamada Killer Queen.
A tatuagem tribal de Billy, que diz Mother Love, que faz referência a uma música do mesmo álbum, Made in Heaven, chamado Mother Love. Let Me Live, que pode ser vista em uma das jaquetas de Claire, que de novo faz referência a outra música do mesmo álbum. Achei interessante esse tópico, pois dessa eu realmente não sabia. Bom, esse trata-se de 2 minigames extras que temos no Resident Evil 2, tanto no original quanto no remake. E no primeiro game, nós controlamos um dos personagens mais misteriosos de toda a saga, o Hank. O objetivo dele é escapar de Raccoon City antes que ela exploda. E bom, como vocês devem imaginar, não é nada fácil, não é mesmo? Eles fecham completamente o caminho, mano. A inteligência artificial desse jogo é cara. Sai! Filha da puta! Que corpo Mano, que corpo filha da puta desse zumbi, velho. Caiu em cima de mim, cara. Caralho, que ódio, mano. Já o minigame do Tofu é basicamente a mesma coisa, porém com um detalhe, é bem mais difícil. A única arma que nós temos no minigame é uma faca, sim, até porque que outro tipo de arma um Tofu poderia usar, não é mesmo? Os japoneses são um pouco criativos demais. Esse tópico está se referindo a um vídeo que foi publicado no canal oficial do Resident Evil no YouTube. No vídeo, aparece o produtor e líder do projeto Hirabayashi, dando a notícia a nós fãs da saga que sim, o remake de Resident Evil 2 estava em desenvolvimento. Vale lembrar que Hira já estava deixando mensagens na página oficial do Facebook do Resident Evil. Mensagens que davam a entender que um possível remake estaria em desenvolvimento. E que, ao meu ver, ele estava fazendo isso justamente para ver a resposta do público. Se eles iriam se animar com um remake do jogo. Ao meu ver, isso foi uma estratégia de marketing muito bem elaborada. E bom, uma curiosidade é que enquanto uma equipe trabalhava na produção de Resident Evil 2 Remake, havia uma outra equipe trabalhando no remake de Resident Evil 3. Remake! Que sério, eu gosto de fingir que esse remake não existe. Pense em um jogo capado. Esse jogo é o Resident Evil 3 Remake. Até porque eles pegam informações do Wikipedia para fazer o jogo. Ai meu Deus. Bom, de acordo com esse tópico, o personagem Leon, interpretado por Jean Reno, no filme chamado The Professional, serviu como inspiração para a criação de Leon. Ah, mas não foi o John Connor que serviu como inspiração para o personagem? Na verdade, John Connor serviu como inspiração apenas para o estilo do Leon. Tipo aquele cabelo de emo dele, que sério, queria muito saber que gel ele usa. Porque olha isso, o cabelo dele tá sempre impecável e nunca bagunça. Esse sim é um gel de qualidade. Agora, outro filme que deu origem a uma personagem dos jogos foi a Nikita, do filme Nikita. Sério, olha a capa do filme, te lembra algo? Exato! Ela serviu como inspiração para a criação da Eiro Wong, desde o estilo até mesmo a personalidade. E no Resident Evil 4, por exemplo, isso fica bem explícito. Olha só a capa do Separate Ways, é basicamente uma referência explícita à capa do filme Nikita. Ambas as mulheres são bem respeitadas no meio da fanbase. Pra quem não sabe, Julia Wolfe foi a modelo que serviu como inspiração para a criação da nossa querida e amada Jill. Julia chegou até mesmo a fazer um cosplay da personagem, e sério, ficou incrível. Chegaram até mesmo a fazer uma petição para que ela fosse usada para fazer o modelo da Jill no Resident Evil 3 Remake, aquele jogo que não tem absolutamente nada de remake. Já Catherine Disher foi responsável por dar a voz a Jill, tanto no R3 original, quanto no Marvel vs Capcom 2. Bom, pra quem não sabe, os dubladores tanto da Jill quanto do Leon já fizeram live juntos. Nicole Tompkins e Nick Apostololides dublaram os jogos Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake. Em uma live feita no canal oficial da Nicole, eles fizeram uma live jogando juntos, e ambos estavam usando o cosplay de seus respectivos personagens. E ficou muito bom. Como vocês estão vendo na tela, eu achei isso genial. Foi uma bela sacada. Inclusive a Nicole vira e mexe e faz live jogando os jogos da franquia em seu canal. Querendo ou não, a franquia Resident Evil trouxe a ela uma carreira extra, pois além de dubladora, agora ela também é streamer. Já o Nick, dublador do Leon, eu não sei se faz live ainda, porém ele tem um Instagram e um Twitter, onde inclusive ele é bem ativo. Fora isso, não encontrei mais nada sobre.
Então, esse tópico está se referindo a mods feitos pela comunidade, e um desses mods é o Thomas o Trem, que basicamente todo jogo tem, que substitui o Mr. X. Sério, olha isso, cara. Jesus, stay back! Okay. Já o outro mod é o Mr. X de sunga e óculos escuros. A comunidade é bem criativa, não? Outro mod que vale mencionar é um mod que adiciona o Big Smoke no lugar do Mr. X. E sério, ficou até legal e bem feito, olha só. Me, Carl, chill, chill. CJ. Bom, esse tópico está se referindo ao beta de Resident Evil 2. O jogo era para ter sido lançado em março de 1997 para o PlayStation 1 e no ano seguinte para a Sega Saturn. O jogo foi anunciado pela primeira vez no verão de 1996 e foi descartado durante a produção do mesmo. O jogo já estava 80% concluído. Mikami diz que a ideia do jogo era muito boa, mas a junção de todas elas não se encaixavam muito bem. Sem contar o roteiro do jogo, que segundo ele era bem fraco e não iria fazer as pessoas quererem jogar um próximo jogo. Uma curiosidade é que no jogo nós não teríamos a Claire Redfield, iríamos ter uma personagem chamada Elsa Walker. Ela, assim como Claire, era apaixonada por motos. Ela estava indo a Raycon City com o objetivo de recrutar mais pessoas para formar uma equipe de corrida. Só que quando ela chega na cidade, é surpreendida com o caos e busca abrigo na delegacia. No remake do 2, que saiu em 2019, a Capcom adicionou como extra a roupa de Elsa, sendo possível equipá-la na Claire. E outra curiosidade é que o beta do jogo foi vazado, e é possível jogá-lo se você quiser. Porém, a primeira versão é cheia de bugs, e adivinha quem consertou muito desses bugs? Exatamente, os fãs. Tem um projeto chamado Resident Evil 1.5 Vanilla Build. E, inclusive, recomendo que vocês baixem essa versão, pois a 1.5 original é cheio de problemas por se tratar de um beta. Em Resident Evil 1 Remake tem um arquivo chamado VActor, que irei ler o file para vocês. VActor, anotações do pesquisador. Há agora evidências de quando o hospedeiro perde a consciência, o corpo entra em um estado de dormência. Durante esse tempo, o vírus é ativado e rapidamente transforma e reconstrói a composição básica do corpo. O hospedeiro, por fim, se torna uma criatura humanoide. Nós o chamamos de VActis. Sua velocidade e seu incrível desenvolvimento muscular são particularmente notáveis. Depois da transformação, ele se torna mais ágil e agressivo. 4 dos nossos pesquisadores já morreram tentando alimentá-lo, transformando o lugar em um banho de sangue instantâneo. Desde esse trágico e bárbaro acidente, decidimos chamar essa espécie de Cabeças Scarlets. Aquela espécime protótipo perigoso e precioso não pode ser deixado lá. Temos que dar um jeito de lidar com ele. Eliminação definitivamente não é uma opção. Finalmente, decidimos congelar o espécime e confinar o corpo dentro do porão do cemitério, nos fundos da casa. Bom, pelo que deu para entender, os leaks são mutações de zumbis, e é interessante pensar sobre. Vale lembrar que eu achei esse file traduzido no site Resident Evil Database. Como sempre, a Moni fazendo um excelente trabalho. E você, sabia disso? Deixe nos comentários. Pra quem não sabe, na DLC de Resident Evil 5 chamado Lost in Nightmares, nós temos um easter egg bem da hora, e envolve uma referência ao primeiro jogo. O easter egg em questão é a câmera fixa, e para ativar esse easter egg basta você ficar interagindo com a porta principal da mansão, e voa lá, câmera fixa. Eu achei esse easter egg muito da hora, e parece até outro jogo, deem uma olhada. Bom, esse tópico está se referindo a algo que quando eu vi, eu fiquei surpreso.
Mas pra quem não sabe, no Resident Evil 1 e no Resident Evil 2 original, é possível danificar a câmera do jogo, meio que uma quebra de quarta parede, sabe? No Resident Evil 2 nós precisamos estar com o Leon e estar com uma shotgun equipada. Já no Resident Evil 1, esse easter egg, se assim podemos dizer, funciona tanto com o Chris, tanto com a Jill. Eu não fazia a menor ideia que isso era possível. É uma quebra de quarta parede bem interessante. E você, sabia desse easter egg? Deixe nos comentários. S.D. Perry é uma escritora que vive em Portland, localizado em Oregon. E para quem não sabe, ela foi autora de alguns livros de Resident Evil. Os livros não são canônicos, porém dizem que são muito bons. O mais famoso entre os livros que ela escreveu está o livro intitulado Zero Hour, que conta a história do Resident Evil 0. Bom, você já parou para se perguntar a origem do nome Mr. X? Pois para quem não sabe, o nome dele não é esse. Na verdade ele se chama Tyrant T-103. Não irei me aprofundar muito na história dele, pois o tópico não se trata disso. De acordo com as minhas pesquisas, o apelido pegou na fanbase por conta de um marketing precoce que foi feito para a venda dos produtos de Resident Evil 2. Na época, revistas e até mesmo caixas de brinquedos do mesmo o chamavam de Mr. X. Mas vamos ser sinceros, mesmo o nome oficial dele não sendo Mr. X, para o marketing do jogo, Mr. X soa bem melhor do que Tyrant T-103, não é mesmo? Vale mencionar que ele também é chamado de Mr. X na novel escrita por S.D. Perry, chamada City of the Dead. Cara, isso eu achei bizarro quando vi, mas pra quem não sabe, a primeira versão de Resident Evil Revelations 1, que saiu para 3DS, veio com um erro grotesco de ortografia. O misprint, que é aquela parte lateral da capa de um jogo, veio escrito Revelations errado. Cara, e eu achando que só a Rockstar fazia umas cagadas dessa. Mas olha só, a Capcom a todo vapor, hein? Com certeza isso partiu de algum estagiário, porque não é possível um negócio desse. Esse erro grotesco foi corrigido mais tarde. Bom, esse tópico está aqui só por ser cômico mesmo, mas em Resident Evil 4, para quem faz speedrun ou já assistiu vídeos de speedrun, sabe que existe um glitch onde o Leon corre mega rápido, e esse glitch é bem fácil de ser feito, nós só precisamos ter a Strike no inventário, e para ativar esse glitch é muito simples, basta nós equiparmos a Strike, mirar com ela, e antes da mira laser aparecer, é só voltar para o inventário e equipar qualquer outra arma, e voilá! O Leon corre feito Zambolt. E por conta desse glitch, no final do jogo, acontece algo bem engraçado. Se estivermos com um glitch ativo, o Leon sobe na lancha e mete o pé, filho, deixando a Ashley para trás. Hang on, sweetheart. Follow! Coisa que, cá entre nós, todos nós que jogamos Resident Evil 4 tivemos essa vontade em algum momento. Pelo fato da Ashley ser burra feito uma porta. Já passei muita raiva com ela, sério. Em Resident Evil 3 Remake, sério, me dói muito falar isso, tem uma referência ao Outbreak. Muitos fãs acreditam que o cara que fala no rádio dentro do carro da polícia se trata do Kevin, um personagem de Resident Evil Outbreak. 3 injured civilians. Transporting to Spencer Memorial now. RPD dispatch, this is 153. I'm trapped in North Garden with 3 civilians. West side, cafeteria, back of the kitchen. One of us is injured and immobilized. Please advise. Bom, os jogos da Capcom sempre fazem referências a outros títulos da empresa, e um jogo que está lotado dessas referências é o Resident Evil 3 Remake. Entrando na loja Toy Uncle Store, encontramos um pôster de um antigo personagem clássico da Capcom, o Arthur de Ghosts and Goblins. Vimos também uma estátua do primeiro Mega Man, e coletando todas as joias conseguimos uma conquista chamada Power Stone, que também faz uma referência a um jogo clássico da Capcom. Esse tópico está se referindo ao rank que os jogos de Resident Evil possuem, o misterioso Rank S. Você já se perguntou por que o Rank S nos jogos da franquia é considerado o melhor?
Bom, eu já me perguntei isso várias vezes, e escrevendo o roteiro desse vídeo, eu descobri o motivo. Acontece que no Japão, o ranking dos jogos começam entre S e D, já no americano começam entre A e D. Por isso que pra gente o S vir em primeiro não faz sentido, porém se formos ver que o jogo primeiramente foi feito no Japão, esse ranking faz total sentido. Bom, esse tópico está se referindo a uma piada dentro da fanbase, pois no Resident Evil 2 original, no mapa da delegacia, nós não encontramos nenhum banheiro. E sério, eu nunca parei para pensar nisso, mas a pergunta que fica é, onde os policiais se aliviavam? Mas enfim, uma curiosidade é que no Resident Evil 2 Remake, os desenvolvedores colocaram um banheiro, e em um deles é possível encontrar um spray de primeiros socorros. Eles mencionaram isso até mesmo em uma demonstração do jogo, fazendo uma piadinha. Quem já jogou o modo Mercenários do Resident Evil 5 Gold Edition sabe que podemos jogar tanto com a Rebecca, tanto com o Barry. Esse tópico está se referindo a referências que ambos os personagens fazem durante os movimentos para atacar os Magines. Whoa! What is it? What? Oh! Oh no! I have this. I have this. No jogo The Evil Within, feito pelo Shinji Mikami, tem uma pequena referência a uma das cenas mais clássicas da franquia, o primeiro zumbi de Resident Evil. Esse é um jogo que dizem ser muito bom, e até hoje eu enrolo para poder jogar. Eu achei essa referência muito da hora, talvez eu baixe o jogo para poder ver. No Resident Evil 3 original, temos um NPC que muitos fãs acreditam ser a filha de Dario, aquele gordinho que se recusa a ir com a Jill para Yarpiri e acaba sendo devorado mais tarde. Lembra dele? Então, no diálogo que ele tem com a Jill, ele menciona que sua filha está perdida. E bom, se voltarmos com a Jill após prosseguirmos um pouco, nós encontramos esse NPC fugindo dos zumbis. E bom, infelizmente esse NPC acaba virando comida de zumbi, em um beco perto do armazém que encontramos Dario. DC Douglas, para quem não sabe, foi o dublador do Wesker em Resident Evil 5. E de acordo com esse tópico, ele fez um especial junto com os outros dubladores do Wesker, onde ambos nos contam como foi dublar o personagem, suas experiências e tudo mais. Porém não consegui achar esse vídeo no canal dele. E sim, ele tem um canal no YouTube, onde ele até mesmo faz live jogando alguns jogos da franquia. Link estará na descrição. Amado por muitos, odiado por outros, Resident Evil 6 tem algo interessante em sua logo. Um easter egg, acredito eu, e bom, não posso falar muito o que é. O número 6 na logo de Resident Evil 6 possui algo meio estranho. Eu não posso dizer pois estou no YouTube, vocês estão vendo na tela. Parece que tem uma girafa fazendo coisas ali. Sério, isso seria um easter egg ou a nossa mente é poluída? Bom, vindo dos japoneses, eu não duvido muito que eles colocaram isso de propósito ali. Mas enfim, você consegue enxergar isso? Deixe nos comentários. Kitchen, pra quem não sabe, foi uma tech demo de Resident Evil 7. Cronologicamente, ele se passa antes da demo Beginning Hour. Embora partes dessa demo seja apresentada em Beginning Hour, essas cenas não são interativas. Na demo, Clancy está amarrado pelos pulsos dentro de uma cozinha, e logo à frente dele está Peter Walker, que se encontra inconsciente, que logo desperta e desamarra Clancy, quando de repente Peter é apunhalado pelas costas por Mia Winters. Bom, o resto da demo eu não posso comentar, pois estamos no YouTube. Enfim, a continuação dessa tech demo continua nas DLC Nightmare, Bad Room, 21 e Feliz Aniversário. A demo de Resident Evil 2 Remake foi lançada um mês antes do jogo ser lançado. Porém, faltando um mês antes do lançamento de Resident Evil 3 Remake, a Capcom atualizou a demo e colocou um pequeno easter egg no game.
bizarro não. Leon deu sorte de não ter esbarrado com o Nemesis. Achei bem interessante isso que a Capcom fez, pois deixou os fãs ansiosos pelo lançamento do jogo. E bom, isso só faz me lembrar da decepção que esse jogo foi. Mas enfim, vamos para o próximo tópico. Chasing Jill foi uma conquista que o jogador desbloqueia após ler um file escrito pela Jill. Esse file se encontra na loja do Kendall e foi adicionado posteriormente no jogo. Que nem um easter egg anterior, a diferença é que esse foi adicionado no jogo completo e não na demo. Bom, esse tópico está se referindo a algo que eu nunca parei para prestar atenção, mas a Sheva Alomar é a única personagem canhota na franquia, e por conta disso, ela fica posicionada no lado direito da câmera em Resident Evil 5. E bom, isso é um saco, pelo menos pra mim, pois eu não consigo jogar direito com ela, tanto que quando jogo com meu irmão, ele sempre joga com ela e eu jogo com Chris, pois sei lá, o fato dela estar do lado direito da câmera buga o meu cérebro, não sei explicar. Acho que eles poderiam ter feito que nem no Resident Evil 6, onde nós conseguimos mudar a posição do personagem. Mas enfim, e você, consegue jogar de boa com ela ou você também tem esse problema? Deixe nos comentários. Pra quem não sabe, tanto no R2 original quanto no remake, tem um easter egg na sala dos Stars. A foto pode ser encontrada na mesa do Wesker, e no original é possível encontrá-la após checarmos a mesa de Wesker umas 50 vezes. E sim, eu não tô zoando, é 50 vezes que você tem que ficar apertando o X na mesa. Depois que você tiver feito isso, nós recebemos um rolo de filme chamado Film D. Descendo as escadas e indo para a Safe Room, nós encontramos uma sala escura onde nós podemos revelar esse filme. E após revelar o filme, nós vemos uma foto da Rebecca. Meio sexy, sabe? Parece que o Wesker é meio safadinho, não é mesmo? Em Resident Evil 5, nós temos um item muito raro de ser dropado: o ovo podre. Esse ovo tem um preço considerável e é bastante usado para fazer glitch de dinheiro. E um detalhe que eu não fazia a menor ideia é que esse ovo é muito forte. Se equiparmos ele e tacar em uma Gene, é insta-kill. Cara, eu realmente me surpreendi quando vi, pois pelo fato dele ser raro, nunca me passou pela cabeça de tacar ele em alguma Gene. Interessante, não? No início do game, no meio do vilarejo, nós encontramos dois ganados da serra elétrica. Um nós encontramos na porta da saída da vila, junto com mais dois ganados, e o outro nós conseguimos ativando uma cutscene dentro de uma casa. E bom, é possível enfrentar os dois, e assim nós conseguimos pegar duas esmeraldas que eles dropam quando derrotamos. Porém tem uma explicação meio óbvia para isso. A explicação é que não são dois ganados, e sim, ambos são a mesma pessoa. Eu acredito que isso não passa de um erro, pois a Capcom poderia tirar a ativação da cutscene se nós ativarmos o ganado antes, e assim vice-versa. Porém, é só um detalhe mesmo que muitos fãs notaram. E você, já notou esse detalhe? Deixe nos comentários. Bom, esse tópico está se referindo a uma técnica que é bem eficaz para enfrentar o Krauser. Para quem não sabe, na parte que enfrentamos o Krauser pela segunda vez, onde ele já está transformado, a faca é muito mais eficaz do que qualquer outro tipo de arma. E bom, não se tem uma explicação para isso. Algumas pessoas dizem que o motivo pelo qual acontece isso é que o Leon está com a faca do Krauser, pois assim que enfrentamos o Krauser pela primeira vez, ele pega a faca que o Krauser estava usando. Porém, isso não é verdade. A faca que o Leon usa no jogo depois dessa parte ainda continua sendo a mesma do início do game. Então eu não consigo imaginar o motivo pelo qual isso acontece. Será que isso foi proposital? Bom, eu não sei dizer. Bem que o Master Reset poderia fazer um vídeo testando isso. Caso ele ainda não tenha feito, teste se alguma outra arma o mata rápido também. Pois um detalhe interessante que muitas pessoas não notaram é que nessa parte é muito mais difícil de você acertar o Krauser com uma arma. Por isso acredito que a faca seja mais eficaz, pois quando nós iremos atacá-lo com a faca, ele abre a guarda. Mas enfim, eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. Master, se você ainda não fez um vídeo sobre, faça, pelo amor de Deus. Resident Evil é lotado de mangás spin-off, algo que eu nem sequer imaginava, pois não consumo mangá e nada do tipo. Porém, muitas coisas do universo de Resident Evil são consideradas não canônicas.
E uma dessas coisas são os próprios mangás. Mas eu tava olhando enquanto estou escrevendo o roteiro desse vídeo e eu achei bem interessante os cenários e as histórias. Achei bem feitas até. E eu encontrei um canal no YouTube chamado Scorpion, que fez uma série de vídeos sobre. Recomendo se você entende inglês. Deixarei o link nos comentários caso vocês queiram assistir. Vamos para o próximo tópico. Bom, o que muitas pessoas talvez não saibam é que o Resident Evil 4 inspirou outras franquias da Capcom, como o tão conhecido Devil May Cry, que inclusive era para ter sido Resident Evil, só que pelo fato de ser muito diferente e ter fugido um pouco da pegada Resident Evil, sim, nessa época a Capcom ainda se preocupava com a franquia e não fazia qualquer merda. E bom, eles decidiram pegar a ideia inicial e transformar em um outro jogo, que é o Devil May Cry. Outro jogo que também saiu foi o Haunting Ground, que é um jogo de survival horror exclusivo de PS2, que inclusive eu já joguei e achei muito da hora. Recomendo se você nunca jogou. Esse jogo pegou algumas referências de Resident Evil 4, como por exemplo, o próprio doguinho que salvamos no início do game. Aqui em Haunting Ground temos um doguinho chamado Huey, que é o melhor amigo da nossa protagonista chamada Fiona, que foi inspirado no dog de Resident Evil 4. Talvez muita gente não saiba, mas antes do lançamento de Resident Evil 4, a franquia vinha mal das pernas, lançando alguns spin-offs fracos, como por exemplo o Dead Aim, que foi um spin-off meio bem fraco, tá, ele é bem fraco, e lançando jogos como Code Veronica, que sim, é um bom jogo. Porém, com o lançamento de Resident Evil 4 no ano de 2005, a franquia ressurgiu das cinzas e fez um sucesso absurdo, que inclusive é relançado até os dias de hoje. Tá longe de ser o meu Resident Evil favorito, pois como um jogo de ação, ele é muito bom, mas para a proposta de Resident Evil, eu acho ele bem fraco. Porém, não podemos negar que ele trouxe a franquia de volta ao topo, e que também teve uma forte influência em muitos games atuais. Na versão original de Resident Evil 2, temos uma zumbi feminina que usa uma roupa bem parecida com a roupa da Misty do Pokémon. Achei interessante, pois eu nunca havia notado isso, e realmente é bem semelhante. Será que os desenvolvedores se inspiraram na roupa dela para pôr no zumbi? É no mínimo interessante. Traduzindo, o relatório de Wesker é um documentário feito pela Capcom no ano de 2001. O documentário mostra a visão de Wesker sobre os acontecimentos na mansão Spencer, em Raycon City, revelando mais sobre os objetivos e a participação dele em outros incidentes. O canal Think Mind Productions fez uma excelente dublagem desse material. Irei deixar o link nos comentários, recomendo bastante se você ainda não assistiu. Quem aí lembra daquela intro em live action do primeiro jogo da saga? Aquela intro onde a atuação dos atores são dignas de Oscar. Porém, uma versão sem cortes dessa intro e mais longa também. Essa intro era para ter sido incluída na versão Director's Cut, porém esqueceram de colocar. Mais tarde, a intro sem cortes foi upada no site da franquia, e é possível encontrar essa intro no YouTube. Há vários reuploads do mesmo, então, se você ainda não assistiu, assista. Em Resident Evil 3, bem no início do game, quando estamos nas ruas de Raycon City, é possível encontrar a foto do rosto de uma mulher. Muitos acreditam se tratar da Regina, protagonista de Dino Crisis. Mas espera, você deve estar se perguntando onde está esse rosto, não é mesmo? Irei circular para vocês. Bom, isso nunca foi confirmado, e é somente uma teoria da fanbase mesmo. Porém é bastante estranho. Eu joguei bastante Resident Evil 3 quando era criança, e nunca notei esse rosto. Mas ainda bem que eu não notei. Pois sério, se eu vejo isso quando eu era criança, eu iria desligar o videogame na hora, e iria atacar o CD na PQP. Na tela inicial de Resident Evil 1 Director's Cut, quando apertamos em novo jogo, aparece ali as dificuldades do game. E bom, se nós deixarmos o Advance selecionado e segurarmos o D-pad para baixo durante 5 segundos, desbloqueamos uma dificuldade chamada Training. Essa dificuldade seria como se fosse o modo Very Easy, onde o personagem vem com um dobro de vida e também o dobro de poder de fogo, assim matando os inimigos com muito mais facilidade. Sem contar que também vê o dobro de munição no game, assim como os Icon Ribbons.
Na versão DualShock de Resident Evil 2, nós temos um minigame extra chamado Extreme Battle, onde o nosso objetivo é fugir do laboratório, recolher 4 bombas e chegar até a IRPD. E nós temos 4 personagens jogáveis, sendo um deles o Chris. E já no remake do 2, o modelo do Chris foi encontrado por um modder dentro dos arquivos do jogo. E isso deu até origem a um mod que substitui o Leon na campanha principal. A série de Resident Evil, falando mais especificamente de Resident Evil 3, faz diversas referências ao filme Exterminador do Futuro, como por exemplo o próprio Nemesis, que seria uma referência ao T-800 e ao T-1000, que persegue a personagem Sarah Connor no filme. Uma das armas que conseguimos montar através de itens dropados pelo Nemesis é uma Winchester calibre 12, onde faz uma clara referência a uma das armas em que Arnold usa no segundo filme. Em Resident Evil 1 Remake, temos roupas extras, e uma dessas roupas que conseguimos equipar na Jill é literalmente a mesma roupa que Sarah Connor usa. Bom, esse tópico está se referindo a uma teoria que tem a ver com o miojão, como diria o de menor. É agora o seu momento. A teoria diz que no jogo temos vários mercantes. Afinal, você já se perguntou como o miojão se teletransporta tão rápido para o próximo cenário do jogo? Sério, mesmo se a gente matar ele, ele volta. Ele sempre estará lá, nos esperando no próximo cenário. E por conta disso, alguns fãs fizeram essa teoria para tentar explicar isso. E bom, é interessante pensar sobre isso. Porém, é só um jogo, galera. E isso é somente uma mecânica que a Capcom colocou no game. Em Resident Evil Code Veronica, um dos personagens que encontramos é o Steve. Em um port que o game teve para o PS2 chamado Code Veronica X, o cabelo de Steve sofreu uma mudança. Eles adicionaram uma franja ao personagem. Muitos fãs especulam que eles fizeram isso para deixar o personagem parecido com o ator Leonardo DiCaprio, que estava em ascensão naquela época. Porém, eu acho essa especulação bem nada a ver, e acho que foi mais questão de gosto pessoal mesmo. E você, o que achou dessa mudança? Preferiu o cabelo antigo de Steve ou não? Deixe nos comentários. Olha, esse tópico eu acho bem nada a ver, mas vamos lá. O tópico diz que Leon tem medo de raios, e essa teoria surgiu após o lançamento de Resident Evil 6. Bem no início da campanha de Leon, quando ele e Helena estão investigando uma área, sempre que dá um raio, o Leon toma um stun. Ele chega até mesmo a colocar a mão na frente dos olhos. E bom, isso explica o motivo pelo qual Leon faz isso. Sério, imagina você dentro de, sei lá, uma mansão onde tá caindo um toró do lado de fora, com raios e tudo mais. Toda vez que desse um raio, você ficaria de boa? É claro que não. Você ia levar um susto e colocar a mão na frente do rosto. Porque sério, olha o clarão que dá na janela. Enfim, essa teoria é bem sem sentido. Bom, em Resident Evil 1 nós temos uma trilha sonora durante o game, que sério, eu acho espetacular. Passa uma sensação de solidão e terror, e combina muito bem com a ambientação da mansão. Porém, na versão Director's Cut, que veio com a integração dos analógicos do DualShock 1, eles mudaram essa trilha sonora, e isso deixou muitos fãs revoltados, e com razão. Eu irei colocar um comparativo para vocês. Wesker? Jill? What happened to Jill and Wesker? Wesker? Jill? What happened to Jill and Wesker? Sério, a versão do Director's Cut ficou bem ruinzinho e não combinou nada com a atmosfera do game. Por que a Capcom fez isso? Bom, eu não sei, mas parece que não é de hoje que a Capcom toma decisões sem pé nem cabeça. Na demo de Resident Evil 7, durante uma das fitas VHS que encontramos, é a VHS da casa abandonada.
e nela nós controlamos Clancy, que junto com seus 2 colegas de trabalho estão indo em uma casa abandonada investigar relatos e tudo mais. Bem na pegada daquelas séries americanas, sabe? Tipo Ghost Hunters. Porém, estamos falando de Resident Evil, e é óbvio que isso daria merda. Todos morrem, exceto Clancy. E bom, o motivo dessa footage estar no iceberg é que na época que a demo do game foi lançada, a Capcom adicionou um fantasma nessa fita, e há várias aparições dela. Irei colocar imagens para que vocês possam ver. E isso na época fez com que vários fãs pensassem que o jogo iria abordar algo mais sobrenatural. E sério, eu fui um desses fãs, e eu queria muito que eles fizessem isso. Se fosse bem feito, daria pra fazer algo bem da hora. Mas bem, a Capcom fez isso só como um easter egg. Afinal, dá pra ver claramente que esse fantasma é a Mia Winters. No escritório principal da IRPD, em Resident Evil 2, nós conseguimos ver uma clara referência a Jojo em um dos armários, onde está escrito literalmente Jojo. Em uma das mesas, nós conseguimos ver uma mensagem para Leon, onde está escrito Welcome Leon, porém com um único detalhe. Está escrito Leon errado. Ao invés de estar com um L, está com 2 L's. Em Resident Evil 2 Remake, também temos essa referência a Jojo. Esse tópico está se referindo a uma pegadinha de 1º de abril que uma revista americana fez na época, onde eles alegavam que era possível desbloquear o Akuma em Resident Evil 2, ele mesmo, um dos personagens de Street Fighter. Na revista, eles diziam que era possível desbloqueá-lo após zerar o game no Rank A 6 vezes seguidas. E na 7ª jogada, antes de enfrentarmos o William Burke, nós tínhamos que digitar Akuma no laboratório. E pronto, lá estaria o personagem dando porrada em todo mundo e soltando Hadouken. Mais tarde, isso foi desmentido, e dito que isso não passou apenas de uma piada. Porém, mesmo assim, existe muita gente que diz que conseguiu jogar com ele na época. Mas claro, isso não passa de uma fake news. Nos comerciais em live action para promover Resident Evil 5, Chris Redfield é mencionado como Christopher Redfield. Apesar de desde o primeiro jogo ele ser conhecido apenas como Chris Redfield, sendo possível até mesmo ver isso na identidade dele, aqui ele é referido como Christopher. Olha, eu enxergo isso como descuido de quem escreveu o roteiro desse comercial, pois nunca, em nenhum lugar foi mostrado que o nome do Chris é Christopher. Logo, isso me faz pensar que isso não passa apenas de um erro, e que erro grotesco, hein? Aposto que você, assim como eu que está assistindo a esse vídeo, nunca parou para se perguntar quem é o pai da Jill. Dick Valentine é o pai da Jill. Ele era um ladrão experiente e amplamente conhecido. Durante a infância de Jill, ele passou muita coisa do que ele sabia para ela, na esperança de que ela se juntasse a ele no mundo do crime. Isso explica o porquê o da Jill ser muito boa, por exemplo, com lockpicks. Porém, depois de ele ter sido condenado e ter pego uma pena bem longa, ele encorajou a Jill a mudar o seu destino. Afinal, ele não queria que ela terminasse como ele. Jill relutou no início, porém, mais tarde ela acabou cedendo e acabou se juntando aos Stars, onde muita coisa que ela aprendeu com seu pai iria ajudá-la e muito. Assim, ela se mudou para Raycon City, e daí, o resto é história. Achei muito louco isso tudo, e muito interessante, afinal, eu nunca parei para pensar nisso. Você já sabia a história do pai da Jill? Deixe nos comentários. Em Resident Evil 3, se nós coletarmos todos os files do game, nós iremos montar um diário. Um diário onde nos é contado os acontecimentos de Raycon City, pela visão da Jill. No total, há 30 files, e pelo que eu vi, esse diário também está presente no remake de 2020. Em Resident Evil 2, assim que chegamos na IRPD pela lateral dela, em determinado momento nós conseguimos ter acesso ao ângulo de visão da entrada principal da IRPD. Aquela mesmo em que vemos em Resident Evil 3 Nemesis. Lembra do personagem Tofu que eu mencionei lá no início do iceberg? Esse pedaço de queijo ambulante que mata zumbis?
Muitos o conhecem, mas poucos sabem sua origem. Para quem não sabe, o tofu aqui dentro do game foi criado pela Capcom para testar a mecânica de colisão, e assim acabou nascendo o tofu. Contudo, no lançamento do jogo, tofu ganhou seu próprio minigame, assim como o do Rank. Já em Resident Evil 2 Remake, que preza pela qualidade gráfica, o estúdio foi além. A Capcom digitalizou um tofu real e inseriu dentro do jogo. Além disso, a empresa aproveitou a oportunidade para uma colaboração com a Okotomai, uma conhecida rede especializada em tofu. Serviu como marketing da época do lançamento de Resident Evil 2. Em Resident Evil 1 Remake, esse jogo que é uma obra de arte, em determinada parte do laboratório, onde nós precisamos colocar uma senha em um computador, se nós colocarmos a mesma senha da versão original do game, que é Mole, você irá escutar a voz do tofu. Em 2008, Resident Evil 1 entrou para o Guinness Book, como sendo o game com o pior diálogo possível. E bom, eu acho válido, até porque a interpretação do primeiro game lá de 1996 é tenebroso de ruim. Até porque naquela época estava começando a ter jogos dublados, então dá pra entender de certo modo o porquê disso ser horrível. Whoa! What is it? What? Oh! Oh no! Bom, se formos levar em conta toda a história canon da franquia, Leon nunca sequer se deparou com o Wesker. E sério, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A mesma coisa aconteceu com a Jill. Ela e Leon nunca se encontraram em nenhum jogo da franquia. Será que iremos ter esse encontro algum dia? Óbvio que com o Wesker será impossível. Agora com a Jill é bem possível. Seria interessante presenciarmos esse encontro. Capcom, tira a Jill do porão, pelo amor de Deus. Bom, eu não sei por que raios esse tópico está tão no fundo desse iceberg, já que para os fãs da franquia isso é algo bem conhecido. Mas para quem não sabe, Resident Evil 2 também tem uma versão para Nintendo 64. E o que é genial nesse porte é como eles fizeram tal proeza. Pois se formos olhar o porte de PS1, por exemplo, o jogo continha 2 discos, e ambos com 600 e poucos megabytes, quase a capacidade toda de um CD-ROM. Já a capacidade máxima do cartucho do Nintendo 64 é de 64 megabytes. Foi usada uma técnica bem interessante para poder comprimir isso tudo. Óbvio que os cenários do jogo e a resolução foram afetadas, como vocês podem ver no vídeo, mas mesmo assim, é um feito e tanto, não? Bom, esse aqui dá até para entender o motivo de estar tão fundo, pois não é muitos fãs que sabem disso. Mas para quem não sabe, o Resident Evil 0 sairia inicialmente para Nintendo 64, ao invés de sair para o GameCube. O jogo seria exclusivo de Nintendo 64 e foi anunciado no ano de 2000, durante o Tokyo Game Show. O jogo iria usar uma vantagem do console, que seria a ausência de loads, e isso iria permitir a inclusão de uma nova mecânica na franquia, a troca de personagens. Assim, pela primeira vez, uma dupla de protagonistas seria controlado pelo jogador, praticamente ao mesmo tempo, com ambos participando ativamente da trama. Esse sistema recebeu o nome de Partner Zapping. Mesmo após um anúncio do game com gameplays e imagens, a vida dele foi bem curta. Rapidamente, ele foi transferido para o projeto Dolphin, que mais tarde passou a se chamar GameCube. O jogo impressionou muito na época, e a versão original dele de GameCube impressiona até hoje. Lembrando que estamos falando de um jogo de 2002. No primeiro jogo lançado em 1996, o personagem Joseph Frost encontra uma mão segurando uma arma. Essa mão era de Edward Dewey. No prototipo de Resident Evil 0, encontramos o Edward pulando ferido pela janela do trem e sendo encontrado por Rebecca Chambers, e ele está sem uma mão. No entanto, no remake do primeiro jogo, lançado em 2002, essa cena foi substituída. Ao invés de Joseph encontrar uma mão arrancada, ele encontra um corpo, e esse corpo era de Kevin Dooley.
e isso levou os desenvolvedores do Resident Evil Zero a mudarem essa cena na versão de GameCube. Nessa versão, a equipe Bravo deixou Kevin no helicóptero para fazer reparos, enquanto Edward não perde sua mão, permanecendo-a intacta. Em 1997, Yoshiki Okamoto teve a ideia de fazer Sengoku Biohazard, uma versão ninja de Resident Evil, ambientado numa mansão feudal japonesa, cheia de armadilhas e lutas com espadas e shurikens. O projeto não foi pra frente como um novo Resident Evil, mas se tornou um outro jogo, chamado Onimusha. Bom, eu não tenho muito do que falar desse jogo, pois eu nunca nem sequer joguei, só o conheço de nome. Na versão de Nintendo DS do primeiro jogo, é possível interagir com a Jill e com o Chris, uma vez que os personagens entram em sua animação idle, que é quando você deixa o personagem parado por muito tempo. Você pode tocar em várias partes do corpo de ambos. Huh? Huh? Como eu disse alguns tópicos atrás, os japoneses são um pouco safadinhos, não é mesmo? Nas primeiras versões de Resident Evil 2, havia máquinas de refrigerantes que se assemelhavam bastante a máquinas de Coca-Cola. Na demo jogável de Resident Evil 2, nós conseguimos ver claramente em uma das máquinas Coca-Cola. Nas versões posteriores, isso é mudado e alterado para evitar problemas com direitos autorais. Uma curiosidade é que em Resident Evil 1.5 temos uma máquina de Pepsi, e esse é bem escancarado. Hookman é uma demo jogável de Resident Evil 4, que apareceu na E3 de 2003 e no trailer de Resident Evil 4. Sabe aquele tipo de demo que ficou conhecida hoje em dia como Resident Evil 3.5? Hookman, no caso, seria um homem gancho, que aparece como alucinação para Leon. Sugere-se que não era esperado que ele aparecesse no jogo final, simplesmente existindo como um meio de mostrar efeitos especiais e o sistema de combate do jogo. Esse tópico está se referindo a coordenadas que foram encontradas na demo de Resident Evil 7, durante a exibição de uma das footage VHS. Um usuário do Reddit chamado Zambia foi até essas coordenadas, que levavam a uma cidade perto da Transilvânia, e lá ele tirou várias fotos para registrar sua viagem. E a coordenada o levou a uma floresta bem estranha, e a umas casas abandonadas, porém nada de anormal. Zambia deixou uma boneca no meio da floresta, entre uma das árvores, como uma forma de presentear a todos que decidiram embarcar nessa aventura. Esse tópico está se referindo a mais uma daquelas teorias feitas por fãs, e essa em específico se trata da possível origem do nome de Chris. Alguns fãs especulam que o nome de Chris Redfield foi inspirado em John Hill Redfield, que fundou uma empresa chamada Redfield Optics em 1909. Essa empresa era especializada em fazer lunetas para rifles e snipers. E bom, muitos fãs ligam isso ao Chris, não só pelo sobrenome Redfield, mas também pelo Chris ser especialista em armas. É uma teoria bem viajada e eu não vejo o menor sentido. Bom, acredite se quiser, mas tem uma dublagem perdida do primeiro jogo de 1996 que foi perdida. A dublagem em questão é a japonesa, e de acordo com Shinji Mikami, a dublagem japonesa era tão horrível que ele preferiu usar apenas a dublagem em inglês. Tenha em mente que isso não inclui a dublagem não usada que é possível ser encontrada facilmente no YouTube, mas sim a dublagem in-game do jogo. Bom, eu só consigo imaginar como raios isso pode ser possível, já que a dublagem do primeiro jogo é bem meia boca. Esse trata-se de um filme de Resident Evil, lançado no ano passado, e é possível ser visto na Amazon Prime Video. Bom, eu não assisti o filme para poder dar um contexto sobre, mas de acordo com a sinopse do mesmo, o filme trata-se de uma paródia que foi originalmente gravado em 1998 e remasterizado no ano de 2020, onde nos é apresentado 3 crianças. Chris e Leon ficam refugiados em um prédio abandonado durante o surto de zumbis, e bom, daí o filme se inicia. Confesso que me deu vontade de assistir para ver como é. Deve ser muito melhor do que os filmes do Paul W. Anderson, ou esse novo filme que saiu esse ano.
Enfim, se você já assistiu a esse filme ou já ouviu falar, deixe nos comentários a sua opinião. Durante muitos anos, muitos fãs se perguntaram quem eram os atores que apareciam na intro em live action do primeiro game. E nos últimos tempos, muitos fãs dedicaram horas e horas para poder achar quem eram esses atores. E bom, eles conseguiram. Na imagem, vocês estão vendo o nome e quem são os atores. É bem interessante isso tudo, já que nos créditos do primeiro game, nunca foi mencionado o nome deles, somente pseudônimos. Bom, esse tópico aqui está se referindo a uma série em live action que foi cancelada. A série se chamaria Resident Evil Arklay e era a criação do novato Sean Christopher Liebert e tinha como premissa a investigação de misteriosos homicídios em Raccoon City. Porém, a série mais tarde foi cancelada. A Monique do Resident Evil Database entrevistou Sean, que disse entre aspas: "A premissa seria uma novela policial, e as coisas extrapolam além do passado, presente e futuros acontecimentos. É uma bomba relógio, que um de nossos protagonistas, o detetive James Reinhardt, está tentando impedir antes que seja tarde demais. Existem muitas coisas acontecendo em torno dele, e ele tem todo o direito de suspeitar de quase todos." Fecha aspas. Muito desse conceito foi reaproveitado em Dave, curta de Lambert, que demonstra a premissa de Arklay. Em Resident Evil 2 e 3 de PS1, tem várias fotos de filmes espalhados pelo cenário. Um desses filmes é o De Volta para o Futuro 3. Pesquisando sobre, achei um canal que fez um vídeo bem interessante mostrando todas essas referências. O youtuber chamado Wang fez um vídeo muito bom e recomendo que assistam se quiserem saber mais sobre. Em uma entrevista para o site Variety, Shinji Mikami respondeu uma questão que muitos fãs da saga tinham: o motivo pelo qual Resident Evil 4 ter sido exclusivo para GameCube. Na época, Shinji Mikami estava procurando empresas para fechar um acordo de exclusividade. Entre essas empresas estava a Microsoft, Sony e a Nintendo. Abre aspas. "Na época eu estava pensando, bem, a Nintendo pode ser a única que restou no futuro, que teria jogos para pessoas, não apenas para crianças, mas também para adultos. Esse era o pensamento na época. E então eu estava completamente errado." Fecha aspas. Bom, mais tarde nós vimos que Resident Evil 4 foi lançado até para calculadora. Me surpreende ele não ter um porte oficial para celular. Ok, é notável a inspiração de Raccoon City em cidades dos Estados Unidos. Mas um fato curioso é que os desenvolvedores de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 nunca tinham ido sequer nos Estados Unidos. O que eles fizeram foi o seguinte: eles pediram para amigos que moravam lá tirar foto das ruas, jornais e revistas, o que é bastante impressionante. Se você já jogou os dois jogos, você sabe do que eu estou falando. Realmente é algo bem fiel a uma cidade dos Estados Unidos. Ah, saudade de quando a Capcom se esforçava para fazer bons Resident Evils. Bom, esse tópico aqui está se referindo a um juiz conservador da cidade de St. Louis, em Missouri. O juiz chamado Stephen Lindborg queria aprovar uma lei que limitava a venda de jogos com violência excessiva. A Entertainment Soft Association argumentou dizendo que isso fere a Constituição americana em cima da liberdade de expressão. Lindborg discordou. Agora que a coisa fica boa. Com base em sua pesquisa, que consistia em jogar 4 jogos, sendo ele Fear Fact, Doom, Mortal Kombat e, finalmente, The Resident Evil Creek. Sério que ele meteu essa? The Resident fucking Creek. Meu Deus, o cara pesquisou isso com a bunda só se for. Enfim, o pedido dele obviamente foi negado pelo Tribunal de Apelações do Estado de Missouri. Sério, The Resident Evil Creek? Eu tô indignado com isso até agora. Enfim galera, esse foi o iceberg do Resident Evil. Sei que o vídeo demorou um pouco pra sair. Tá, demorou algumas semanas, demorou um pouco, eu sei. E sério, o roteiro dele deu um trabalho absurdo. Não sei quanto tempo de vídeo ficou, mas espero que vocês tenham ficado até o final. Então, por favor, se você ainda não deixou o like, deixe agora. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos rumo a 10 mil. Não se esqueçam de sugerir temas de iceberg ou coisas do tipo, pois eu tô pensando em trazer alguns outros temas, não só iceberg, alguns temas um pouco mais fáceis de fazer, pro canal não ficar sem vídeo muito tempo.
Enfim, deixe nos comentários o que você quer ver aqui. Eu sempre leio todos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Me siga também nas redes sociais se você ainda não me segue. Estão todas na descrição. Eu vou ficando por aqui. Bons pesadelos a todos.